Coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin, volume 1, Associação Brasil SGI. Goshō 47, a entidade da lei mística. Considerações de Nichiren. Cenário histórico. O cenário histórico ele começa com uma carta de apresentação dessa escritura, onde Nichiren Daishonin, então vou ler primeiro a carta de apresentação que Nichiren Daishonin faz. Ele começa com uma pergunta. O lótus da entidade da lei mística é difícil de compreender, portanto, emprega-se uma metáfora para esclarecer seu significado. No entanto, há algum exemplo nos sutras que fundamentem tal prática? Resposta: o sutra afirma, abre aspas, eles não se deixam macular por questões seculares, assim como a flor de lótus na água, emergindo da terra. Reticências, fecha aspas. Nesse trecho podemos perceber que os bodhisattvas da Terra são o lótus da entidade da lei mística e que o lótus está sendo empregado como analogia. Mas sobre esse assunto voltarei a lhe escrever mais adiante. Esse ensinamento representa o princípio supremo de todo o Sutra do Lótus. É o propósito último do advento daquele que assim chega a Shakyamuni, o coração e a essência do Sutra do Lótus, confiado aos grandes bodhisattvas que irromperam da terra, para que estes o propagassem amplamente nos últimos dias da lei. Essa doutrina só poderá ser revelada quando o governante de nossa nação demonstrar sua fé. Até então deverá mantê-la como ensinamento secreto. Eu, Nichiren, acabo de transmiti-la ao Senhor Sairenbo. Nichiren, assinado Nichiren. Então essa é a carta de apresentação de Nichiren Daishonin para Sairenbo. Dessa carta, que é a entidade da lei mística, Goshō 47, que ele coloca como considerações de Nichiren. O cenário histórico então diz: a carta de apresentação deixa claro que Nichiren Daishonin endereçou este tratado a Sairenbo, um de seus seguidores. No entanto, a data e o local em que foi escrito são desconhecidos. Alguns acreditam que o tratado foi redigido no 10º ano de Bunnei, 1273, em Ichinosawa, Ilha de Sado, durante o exílio de Daishonin nesse lugar. Sairenbo era um estudioso excepcional da escola Tendai e também estava exilado em Sado por razões desconhecidas. A carta-resposta a Sairenbo revela que ele se converteu aos ensinamentos de Nichiren Daishonin no 2º mês de 1272. A entidade da lei mística explica o grande benefício da fé no Gohonzon. Quando examinado acerca do conceito de ensinamento, prática e prova, o tratado, a entidade da lei mística, corresponde à prova, ao passo que a abertura dos olhos corresponde ao ensinamento. E, objeto de devoção para observar a mente, a prática. Ensinamento indica o ensinamento do Buda, e prática, a prática que está em exato acordo com o ensinamento. Prova indica o mérito resultante da prática do ensinamento. Abertura dos olhos estabelece a chamada comparação quíntupla, um sistema de classificação comparativa aplicado a todos os ensinamentos do Buda Shakyamuni e demonstra a superioridade do Sutra do Lótus em relação a todas as demais doutrinas. Esse escrito esclarece a supremacia do Nam-myoho Renge-kyo sobre todos os ensinamentos budistas
Por esse motivo, corresponde ao ensinamento. Então, repetindo, abertura dos olhos, o Gosho, abertura dos olhos, a escritura, ela estabelece a chamada comparação quíntupla, um sistema de classificação comparativa aplicado a todos os ensinamentos do Buda Shakyamuni, demonstra a superioridade do Sutra do Lótus em relação a todas as demais doutrinas, esclarece a supremacia do Nam-myoho Renge-kyo sobre todos os ensinamentos budistas e, por esse motivo, corresponde ao ensinamento. Por sua vez, o objeto de devoção para observar a mente afirma que abraçar a fé no Gohonzon é a própria iluminação. O ato de manter a lei mística equivale a cumprir todas as práticas às quais os Budas se dedicaram e adquirir os benefícios e as virtudes que eles obtiveram por meio dessas práticas. Por isso, esse escrito, o objeto de devoção para observar a mente, corresponde à prática. A entidade da lei mística corresponde à prova, que é esse Gosho que vamos ler hoje, 47. A entidade da lei mística corresponde à prova, pois revela que a fé na lei mística possibilita as pessoas manifestarem-se como a entidade de Myoho Renge-kyo. Neste tratado, Nichiren emprega o formato de perguntas e respostas a fim de tornar seu ensinamento mais acessível a seus contemporâneos e a seus seguidores das eras posteriores. Seu conteúdo é dividido em 6 partes. A primeira ensina que os seres dos 10 mundos e seus ambientes, ou seja, todas as coisas e todos os fenômenos do universo, são entidades de Myoho Renge-kyo. Ou seja, são entidades da lei mística, entidades de Myoho Renge-kyo. Em relação a essa visão, uma pergunta é apresentada. Abre aspas. Se a entidade de todos os seres é a lei mística, em sua totalidade, então todas as ações e seus resultados associados aos 9 mundos, do mundo do inferno ao mundo dos bodhisattvas, são, na verdade, entidades da lei mística? Fecha aspas. Em resposta, Daishonin afirma que, assim como o estado de Buda é uma função da lei mística, os 9 mundos de ilusão e sofrimento também são. Isso é explicado do ponto de vista do aspecto impuro e do aspecto puro, que constituem funções de uma única lei, ou seja, a lei mística. A segunda parte revela, de um ponto de vista mais profundo, que somente aqueles que creem na lei mística são entidades dessa lei. Daishonin diz, abre aspas, o Buda, a entidade de Myoho Renge-kyo, do capítulo A Extensão da Vida, do ensinamento essencial, encontra-se nos discípulos e seguidores leigos de Nichiren. Fecha aspas. Na terceira parte, citando a obra de Tiantai, Profundo Significado do Sutra do Lótus, Daishonin analisa o Lótus da entidade e também emprega a imagem do Lótus de modo figurado. A flor de lótus é utilizada como uma metáfora para explicar o Lótus da entidade. Uma vez que a entidade da lei, propriamente dita, é muito difícil de compreender. Ele esclarece sobre o Lótus da entidade que existe na forma inerente, como algo não criado, e o identifica com a suprema lei única, dotada de causa e efeito simultâneos. Daishonin declara também que um venerável percebeu a realidade dessa lei e a denominou Myoho Renge. Este é o significado do lótus da entidade. O lótus floresce e produz sementes ao mesmo tempo, e por essa razão simboliza a simultaneidade de causa e efeito, que é a expressão da lei mística. Nas 3 partes seguintes, o tratado descreve aqueles que se iluminaram para o lótus da entidade.
A quarta parte revela que o Buda Shakyamuni se iluminou para o lótus da entidade, a kalpa de partículas de pó de incontáveis grandes sistemas imundos. O próprio Buda Shakyamuni declarou no capítulo A Extensão da Vida, do Sutra do Lótus, abre aspas, já se passaram imensuráveis, ilimitadas, centenas, milhares, dezenas de milhares e milhões de Nayuta de Kalpa desde que eu, de fato, atingi o estado de Buda, fecha aspas. Em seguida, o tratado afirma que o trecho do capítulo Meios Apropriados, sobre o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, e também o trecho do capítulo Os Poderes Sobrenaturais, a respeito da transmissão da essência do Sutra do Lótus, contém elucidações perfeitas do Lótus da entidade. Sobre o título Myoho Renge Kyo, que aparece no início de cada um dos 28 capítulos do Sutra do Lótus, o tratado esclarece que representa o Lótus da entidade. Na quinta parte, em resposta à pergunta sobre quem foi capaz de obter o Lótus da entidade durante a existência do Buda Shakyamuni, é revelado que foram as pessoas que haviam recebido instrução do Buda sobre o capítulo A Extensão da Vida do Ensinamento Essencial. A sexta e última parte elucida quem são as pessoas capazes de obter o lótus da entidade nessa era dos últimos dias da lei. Essa parte também deixa claro o nome da lei que possibilita às pessoas dos últimos dias a obter o lótus da entidade e manifestar o estado de Buda. Esse esclarecimento encontra-se na passagem, abre aspas, no entanto, aqueles que seguem os ensinamentos de Nichiren, reticências, podem obter o lótus da entidade e manifestar o princípio místico da entidade da terra da luz eternamente tranquila. Isso ocorre porque eles acreditam nas palavras douradas do Buda mencionado no capítulo A Extensão da Vida do Ensinamento Essencial e recitam Nam-myoho Renge Kyo, fecha aspas. O Buda mencionado no capítulo A Extensão da Vida indica o defensor do ensinamento implícito das profundezas desse capítulo. A seguir, esse tratado explica por que a lei mística não se propagou nos primeiros e nos médios dias. Identificam Nam-myoho Renge Kyo como a grande lei pura que deverá ser propagada nos últimos dias. Naniue e Tiantai na China e Dengyo no Japão empregaram a recitação do Nam-myoho Renge Kyo como prática pessoal. Porém, eles não ensinaram nem propagaram a lei a outras pessoas. Duas razões para esse fato são apresentadas no tratado, abre aspas. Primeiro, o tempo apropriado ainda não havia chegado. Segundo, esses homens não eram as pessoas a quem foi confiada essa tarefa, fecha aspas. Na conclusão, Daishonin escreve, abre aspas, por isso que Naniue, Tiantai e Dengyo, apesar de compreenderem perfeitamente a verdade no coração, deixaram para o líder e mestre dos últimos dias a tarefa de propagar amplamente essa lei e se abstiveram de fazê-lo. Fecha aspas. Vamos para a leitura então. Gosho 47, a entidade da lei mística. Considerações de Nichiren. Pergunta: qual é a entidade de Myoho Renge Kyo? Resposta: todos os seres e seu ambiente, em qualquer dos 10 mundos, são eles próprios entidades de Myoho Renge Kyo. Pergunta: nesse caso, podemos dizer que todos os seres vivos, como nós, são entidades da lei mística em sua totalidade? Resposta: certamente. O Sutra afirma, abre aspas, essa realidade, o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, consiste em aparência, natureza, reticências e sua consistência do início ao fim. Fecha aspas. Em relação a isso, o grande mestre Miaolé diz, abre aspas, o verdadeiro aspecto manifesta-se invariavelmente em todos os fenômenos, e todos os fenômenos, invariavelmente, manifestam-se nos 10 fatores.
Os 10 fatores manifestam-se invariavelmente nos 10 mundos, e os 10 mundos manifestam-se invariavelmente na vida e em seu ambiente. Fecha aspas. Chantai comentou, abre aspas, todos os fenômenos que consistem nos 10 fatores, nos 10 mundos e nos 3.000 mundos são entidades do Sutra do Lótus. Fecha aspas. O grande mestre Nanyue diz, abre aspas, pergunta, o que Myoho Rengekyo representa? Resposta, Myo indica que todos os seres vivos são Myo, ou místico. Ho significa que todos os seres vivos são Ho, ou a lei. Fecha aspas. Chantai também diz, abre aspas, a lei de todos os seres vivos é mística. Fecha aspas. Pergunta, se a entidade de todos os seres vivos é a lei mística, em sua totalidade, então todas as ações e seus resultados associados aos 9 mundos, desde o mundo de inferno até o de Bodhisattva, são, na verdade, entidades da lei mística? Resposta. O princípio místico, que é a natureza essencial dos fenômenos, possui 2 aspectos. O aspecto impuro e o puro. Se o aspecto impuro é o que está ativo, é chamado de ilusão. Se o aspecto puro é o que está ativo, é chamado de iluminação. A iluminação constitui o mundo dos Budas. A iluminação constitui o mundo dos Budas. A ilusão constitui o mundo dos seres vivos comuns. Esses 2 aspectos, o ilusório e o iluminado, na verdade, são 2 fenômenos distintos, porém são funções de um princípio único, ou seja, a natureza essencial dos fenômenos, ou o verdadeiro aspecto da realidade. É como uma peça de cristal. Se o cristal for colocado sob os raios solares, ele os atrairá e produzirá fogo. No entanto, se for colocado sob os raios da lua, ele produzirá água. O cristal é uma única entidade, mas o efeito que ele produz difere de acordo com as circunstâncias. O mestre ocorre com o princípio, o mesmo ocorre com o princípio místico do verdadeiro aspecto da realidade. O princípio místico do verdadeiro aspecto da realidade é um só. Contudo, se encontrar más influências, ele se manifestará como ilusão. E se encontrar boas influências, se manifestará como iluminação. Iluminação significa iluminar-se para a natureza essencial dos fenômenos. E ilusão é ignorância com relação a essa natureza. É como o caso de uma pessoa que, em sonhos, vê a si própria realizando várias ações, boas e más. Quando desperta e considera o episódio, percebe que tudo foi um sonho produzido pela própria mente. Essa mente corresponde ao princípio único da natureza essencial dos fenômenos, o verdadeiro aspecto da realidade. Já o bem e o mal que aparecem no sonho correspondem à iluminação e à ilusão. Quando a pessoa toma consciência disso, compreende que deve descartar a ignorância associada ao mal e à ilusão e tomar como base o despertar caracterizado pela bondade e a iluminação. O Sutra do Ensinamento Completo e Conclusivo sobre a Iluminação Perfeita declara, abre aspas, a ignorância e as ilusões sem início que afetam todos os seres vivos são produzidas pela mente perfeitamente iluminada daqueles que assim chegam. Fecha aspas. Em grande concentração e discernimento, o grande mestre Tiantai afirma, abre aspas, a ignorância ou as ilusões são, em si mesmas, iluminação para a natureza essencial dos fenômenos. Mas, devido à influência das ilusões, a iluminação transforma-se em ignorância. Fecha aspas. A respeito dessa citação, o grande mestre Miaolê comenta, abre aspas, a iluminação não possui entidade separada, depende completamente da ignorância.
E a ignorância não tem entidade separada, depende completamente da iluminação. Fecha aspas. A ignorância é um estado de ilusão que deve ser erradicado, enquanto a iluminação é um estado que deve ser manifestado. Como afirmar, então, que ambas constituem uma única entidade? Para solucionar as dúvidas sobre esse ponto, deve-se obter uma clara compreensão dos trechos aqui mencionados. O exemplo do sonho, que figura no 95º volume de Tratado sobre Grande Perfeição da Sabedoria, e o exemplo do cristal, da escola Tiantai, que foram citados, são ilustrações muito interessantes. Outra prova da verdade de que ignorância e iluminação são em essência unas consta no seguinte trecho do Sutra do Lótus. Abre aspas. Esses fenômenos são parte de uma lei sempre presente, e as características do mundo são de presença constante. Fecha aspas. E a frase de grande perfeição da sabedoria diz, abre aspas, a iluminação e a ignorância não são coisas distintas, não são coisas separadas. Compreender isso é o que se chama de caminho do meio. Fecha aspas. Há vários trechos que comprovam a existência de dois lados, o puro e o impuro, do princípio místico do verdadeiro aspecto da realidade. Entretanto, nenhum deles supera o trecho contido no Sutra da Guirlanda de Flores que afirma, abre aspas, a mente, o Buda e todos os seres vivos. Entre os três não há distinção. Ou o trecho, fecha aspas. Ou o trecho do Sutra do Lótus que descreve o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. O grande mestre Nan-Yue diz, abre aspas, a entidade da mente é dotada de dois aspectos, o puro e o impuro. No entanto, ela não possui duas formas diferentes, mas uma única natureza, sem qualquer distinção. Fecha aspas. E o exemplo do espelho que ele emprega fornece uma excelente explicação da questão. Se houver necessidade de um esclarecimento mais detalhado, pode-se consultar suas interpretações em Método de Concentração e Discernimento do Mahayana. Outra explanação muito boa é oferecida no 6º volume de anotações sobre Profundo Significado do Sutra do Lótus, de Miao Li. No seguinte trecho, abre aspas, enquanto os 3.000 mundos permanecem latentes nos seres comuns, todos eles são designados pelo termo ignorância. Mas quando os 3.000 mundos manifestam-se como resultado do estado de Buda, são designados pelo termo felicidade eterna. Contudo, como os 3.000 mundos em si permanecem inalterados, a ignorância e a iluminação são essencialmente unas, visto que os 3.000 mundos permanecem constantes, possuem tanto a entidade quanto função. Fecha aspas. Este comentário esclarece perfeitamente a questão. Pergunta: se todos os seres vivos são entidades de Myoho Renge Kyo, então as pessoas comuns, como nós, ignorantes e dominadas pela ilusão, não iluminadas e de pouco entendimento, também são entidades da lei mística? Resposta: apesar de haver milhares de pessoas no mundo atual, todas se dividem em duas categorias: as que acreditam nos ensinamentos provisórios e as que acreditam no ensinamento verdadeiro. Aquelas que acreditam nos ensinamentos provisórios e nos meios apropriados, como o Nembutsu, não podem ser chamadas de entidades de Myoho Renge Kyo. Porém, aquelas que creem no Sutra do Lótus, o ensinamento verdadeiro, são entidades de Myoho Renge Kyo, entidades místicas do verdadeiro aspecto da lei. O Sutra do Nirvana afirma, abre aspas, de todos os seres vivos, os que acreditam no Mahayana são chamados seres vivos do Mahayana. Fecha aspas. Em As 4 Práticas Pacíficas, o grande mestre Nan-Yue escreve,
Abre aspas. O Sutra da Grande Diligência diz: os seres comuns e aquele que assim chega compartilham um único corpo do Dharma. Por ser incomparavelmente puro e místico, o corpo do Dharma é chamado Myoho Renge Kyo. Fecha aspas. Ele também diz, abre aspas, aqueles que praticam o Sutra do Lótus buscam, por meio desse único ato de devoção, a mente dotada de todos os tipos de resultados afortunados. Esses resultados manifestam-se simultaneamente e não de modo gradativo, durante um longo período de tempo. Então, repetindo, ele também diz, aqueles que praticam o Sutra do Lótus buscam, por meio desse único ato de devoção, a mente dotada de todos os tipos de resultados afortunados. Esses resultados manifestam-se simultaneamente e não de modo gradativo durante um longo período de tempo. É como a flor de lótus, que, ao se abrir, já possui um grande número de sementes. Por isso, tais seres vivos são chamados de seres vivos do veículo único. Naniue diz ainda, abre aspas, as pessoas dos dois veículos, em particular, ouvintes da voz e os bodhisattvas de capacidade... repetindo, Naniue diz ainda, abre aspas, as pessoas dos dois veículos, em particular, os ouvintes da voz e os bodhisattvas de capacidade inferior, escolhem seguir o caminho dos meios apropriados e praticar métodos que asseguram um progresso gradativo durante um longo período de tempo. Contudo, os bodhisattvas de capacidade superior descartam honestamente os meios apropriados e não realizam a prática de progresso gradativo. Se forem capazes de concluir a prática com base no Sutra do Lótus, eles consequentemente obterão todos os tipos de resultados afortunados. Tais seres vivos são chamados de seres vivos do veículo único. Fecha aspas. A frase prática de progresso gradativo, que aparece nesse comentário de Naniue, tem sido interpretada pelos estudiosos de nossa época como uma referência ao ensinamento específico. Contudo, na realidade, ela se aplica ao caminho dos meios apropriados, em oposição ao caminho do Sutra do Lótus, dotado simultaneamente de causas e resultados. Por isso, o termo prática de progresso gradativo inclui um ensinamento perfeito pregado antes do Sutra do Lótus, os vários sutras do Mahayana expostos antes do Sutra do Lótus, e os sutras do Mahayana e do Hinayana que pertencem aos ensinamentos imediato e gradativo. Como prova, poderíamos citar o seguinte trecho do Sutra dos Infinitos Significados, abre aspas. Então preguei as 12 divisões dos sutras corretos e iguais, o ensinamento da grande sabedoria e o ensinamento da guirlanda de flores, de meditação impressa no oceano, que descreve os muitos kalpa de prática dos bodhisattvas, fecha aspas. Porém, os bodhisattvas de capacidade superior descartam honestamente os meios apropriados e não realizam a prática de progresso gradativo. Eles praticam o Sutra do Lótus e, quando aprendem a verdade do Sutra, adquirem simultaneamente todos os tipos de resultados afortunados. Tais seres vivos são chamados de seres do veículo único. Se considerarmos o significado desses vários trechos, compreenderemos que nenhuma das pessoas comuns e nenhum dos veneráveis dos 3 veículos, dos 5 veículos, dos 7 meios apropriados, dos 9 mundos, dos 4 sabores e dos 3 ensinamentos, pode ser chamado de seguidores do Mahayana, que são entidades de Myoho Renge Kyo. Embora haja Budas nesses ensinamentos, eles são Budas dos ensinamentos provisórios e não podem ser chamados de Budas no verdadeiro sentido. Isto porque os Budas dos ensinamentos provisórios, com seus 3 corpos, ainda não se libertaram da impermanência. Então, como poderiam ser considerados entidades de Myoho Renge Kyo, os seres de outros mundos que não aqueles do mundo dos Budas?
É por esse motivo que dizem que uma pessoa de classe inferior, nascida nos últimos dias da lei, é mais digna de respeito que reis e ministros que viveram durante os 2000 anos dos primeiros e médios dias. Em seu comentário, Naniue diz, abre aspas, todos os seres vivos possuem em seu interior o repositório do corpo do Dharma, portanto não são de modo algum diferentes do Buda, fecha aspas. Por essa razão, o Sutra do Lótus afirma, abre aspas, também são assim os olhos, as orelhas, o nariz, a língua, o corpo e a mente puros e comuns que uma pessoa, ao nascer, recebeu de seu pai e de sua mãe, fecha aspas. Naniue também escreve, abre aspas, pergunta, em que sutra o Buda explica os olhos e os demais órgãos dos sentidos e os designa com o nome aquele que assim chega? Resposta, o Sutra da Grande Diligência diz, os seres comuns e aquele que assim chega compartilham um único corpo do Dharma. Por serem comparavelmente puro e místico, o corpo do Dharma é chamado Myoho Renge Kyo, fecha aspas. Essa frase não pertence ao Sutra do Lótus, mas como este sutra esclarece o mesmo ponto, não há problemas em citá-la aqui. Se considerarmos a palavra compartilham, empregada nesse trecho do Sutra da Grande Diligência, e aplicá-la ao nosso argumento, podemos dizer que os que compartilham o Sutra do Lótus e creem nele são entidades desse Sutra místico. Porém, aqueles que não compartilham, como os seguidores do Nembutsu, não são entidades do Sutra místico, pois ignoram a natureza de Buda deles próprios, ou seja, aquele que assim chega do corpo do Dharma. Em essência, a entidade de Myoho Renge Kyo é o corpo físico que os discípulos e seguidores de Nichiren, os quais acreditam no Sutra do Lótus, receberam de seu pai e de sua mãe ao nascer. Então, repetindo, em essência, a entidade de Myoho Renge Kyo é o corpo físico que os discípulos e seguidores de Nichiren, os quais acreditam no Sutra do Lótus, receberam de seu pai e de sua mãe ao nascer. Tais pessoas, aquelas que descartam honestamente os meios apropriados, depositam sua fé apenas no Sutra do Lótus e recitam Nam-myoho Renge Kyo, transformarão os 3 caminhos dos desejos mundanos, do karma e dos sofrimentos nas 3 virtudes do corpo do Dharma, da sabedoria e da emancipação. A contemplação tríplice e as 3 verdades se manifestarão de imediato em sua mente. E o local onde habitam será transformado na terra da luz eternamente tranquila. O Buda, a entidade de Myoho Renge Kyo, do capítulo A Extensão da Vida, do ensinamento essencial, que é ao mesmo tempo o sujeito que habita o reino habitado, vida e ambiente, corpo e mente, entidade e função, e é também o Buda eternamente dotado dos 3 corpos, encontra-se dos discípulos e seguidores leigos de Nichiren. Tais pessoas incorporam a verdadeira entidade de Myoho Renge Kyo. Tudo isso se deve às funções meritórias reveladas pelos poderes transcendentais espontâneos contidos nessa lei. Como alguém ousaria duvidar disso? De fato, não há do que duvidar. Pergunta. O grande mestre Tiantai explicou que o termo Myoho Renge é empregado com 2 significados distintos. Um relativo à entidade de Myoho Renge, outro no sentido figurado. Quais são esses 2 tipos de Renge, ou Lótus? Resposta. O Renge figurado, ou Lótus, é explicado de forma detalhada em 3 metáforas. 2 pontos. Como flor de lótus que envolve a semente,
ponto e vírgula. Como flor de lótus que se abre para revelar a semente, ponto e vírgula, e como flor de lótus que cai com sua semente madura, ponto e vírgula. Por isso devemos usá-las como referência. Então, repetindo, o rengue figurado ou lótus é explicado de forma detalhada em 3 metáforas. Como flor de lótus que envolve a semente, como flor de lótus que se abre para revelar a semente, e como flor de lótus que cai com sua semente madura. Então, por isso, devemos usá-las como referência. O lótus, entidade de Myoho Renge, é descrito no 7º volume de Profundo Significado do Sutra do Lótus do seguinte modo, abre aspas, Renge, ou lótus, não é um símbolo, é o nome real da entidade. Por exemplo, no início do Kalpa de continuação, as coisas existentes no mundo não tinham nome. O venerável escolheu um nome para elas com base na observação dos princípios que as regem. Fecha aspas. Ele também escreve, abre aspas, o nome Renge não existe como símbolo de nada. É um ensinamento exposto no Sutra do Lótus. O ensinamento exposto no Sutra do Lótus é puro e imaculado e explica as sutilezas de causa e efeito. Por isso é chamado Renge ou Lótus. Esse nome designa a verdadeira entidade revelada na meditação fundamentada no Sutra do Lótus e não constitui uma metáfora nem um termo figurado. Fecha aspas. O grande mestre Tiantai também escreveu, abre aspas, pergunta, o termo Renge, na realidade, refere-se a Renge ou Lótus, que é a essência da meditação fundamentada no Sutra do Lótus? Ou indica o lótus comum, que é uma espécie de planta? Então, repetindo, o grande mestre Tiantai também escreveu, abre aspas, pergunta, o termo Renge, na realidade, refere-se a Renge ou Lótus, que é a essência da meditação fundamentada no Sutra do Lótus? Ou indica o lótus comum, que é uma espécie de planta? Resposta. De fato, refere-se ao lótus como essência do Sutra do Lótus. No entanto, como a essência desse sutra é difícil de compreender, emprega-se a metáfora da planta do lótus. As pessoas de grande capacidade perceptiva vão ouvir esse nome e de imediato compreenderão o princípio. Elas não precisam de uma metáfora, porque conseguirão compreender o Sutra do Lótus de imediato. Porém, as pessoas de capacidade perceptiva média e inferior não conseguirão compreender de maneira imediata. Somente poderão compreender o Sutra por meio de uma metáfora. Por isso, utiliza-se a metáfora simples de uma flor de lótus, fácil de entender, para elucidar o lótus, difícil de compreender, que é a essência do Sutra do Lótus. Abre aspas. Assim, no Sutra do Lótus, o Buda aplicou 3 ciclos de pregação, de acordo com o nível de compreensão das pessoas que tinham capacidade de percepção superior, média ou inferior. Para as pessoas de capacidade de percepção superior foi ensinado o Renge ou Lótus, o nome da lei. Já para as pessoas de capacidade de percepção média ou inferior, o Lótus foi empregado como uma metáfora ou símbolo. Desde que se compreenda que essa palavra pode ser utilizada como nome da lei e como metáfora, dependendo da qual dos 3 grupos de pessoas é dirigida, não deveria haver motivo para discussão sobre esse ponto. Fecha aspas. Esse comentário indica que o princípio supremo, a lei mística, originalmente não tinha um nome. Quando o venerável observava o princípio e atribuía nome a tudo, percebeu a existência dessa lei única e maravilhosa, Myoho, que possuía simultaneamente a causa e o efeito, Renge. Então denominou-a Myoho Renge.
Essa lei única, Myoho Renge, abarca em si todos os fenômenos que compreendem os 10 mundos e os 3.000 mundos, sem carecer de nenhum deles. Qualquer um que praticar essa lei obterá simultaneamente tanto a causa quanto o efeito do estado de Buda. O venerável praticou tomando esta lei como seu mestre e atingiu a iluminação. Como resultado, ele obteve simultaneamente a causa mística e o efeito místico do estado de Buda, tornando-se aquele que assim chega da iluminação perfeita e das três virtudes, perfeita e das virtudes plenamente realizadas. Por isso o grande mestre Dengyo escreve, abre aspas, uma única mente, a entidade de Myoho Renge, faz amadurecer simultaneamente a flor da causa e o cálice do efeito. Cada um dos 3 ciclos de pregação aplicados pelo Buda contém tanto o lótus da entidade como o lótus da metáfora. O Sutra do Lótus, em sua totalidade, consiste de entidade e de metáfora. Em particular, cabe destacar as 7 parábolas, as 3 igualdades e as 10 qualidades inigualáveis, contendo cada um desses princípios o lótus da entidade. E o ensinamento que estabelece perfeitamente esse princípio é chamado Myoho Renge Kyo, o Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa. O grande mestre Miao afirma, abre aspas, ao interpretar as 7 parábolas, em cada uma delas deve-se entender o Renge, ou Lótus, do ponto de vista da doutrina dos ensinamentos provisórios e do ensinamento verdadeiro. Qual a razão disso? Porque esses lótus são simplesmente metáforas para ilustrar o fato de que os ensinamentos provisórios existem em benefício do ensinamento verdadeiro. Que os ensinamentos provisórios se abrem para revelar o ensinamento verdadeiro. Todas as 7 parábolas devem ser entendidas desse modo. Fecha aspas. No início do Kalpa de continuação havia uma planta. O venerável observou o princípio dela e a denominou Renge, ou Lótus. A planta do Lótus assemelha-se ao princípio de Myoho Renge, por conter simultaneamente a causa, flor, e o efeito, semente. Por isso, a planta recebeu o mesmo nome do princípio. O lótus que se desenvolve na água é de uma espécie vegetal das variedades de cor rosa e de cor branca. Quando falamos do lótus figurado ou do lótus como metáfora, estamos nos referindo a essa planta. O exemplo do lótus ajuda a esclarecer o difícil conceito de Myoho Renge. A isso se refere o grande mestre Tiantai quando afirma que, por meio dessa metáfora, o difícil conceito de lei mística torna-se mais compreensível. Pergunta: desde o começo do Kalpa de continuação, houve alguém que já tenha se iluminado para o lótus como entidade da lei mística? Resposta: o Buda Shakyamuni iluminou-se para esse lótus, a entidade da lei mística no passado. A Kalpa de partículas de pó e de incontáveis grandes sistemas de mundos. E era após era, existência após existência, ele declarou que havia atingido o caminho e revelou o princípio fundamental que havia compreendido com sua sabedoria iluminada. Em nosso mundo atual, também ele surgiu no reino de Magadha, na Índia Central, com o propósito de revelar esse sutra da lei mística. Entretanto, as pessoas não possuíam a capacidade adequada e o tempo não era propício. Por essa razão, ele estabeleceu diferenças nesse lótus da lei única e o expôs como 3 tipos de flores, ou seja, transmitiu às pessoas os ensinamentos provisórios dos 3 veículos. Por mais de 40 anos, o Buda direcionou e conduziu as pessoas com esses ensinamentos temporários conforme a capacidade delas. Durante esse período, em virtude de a capacidade de seus ouvintes ser tão diversa, ele concedeu às pessoas diferentes flores e plantas dos ensinamentos provisórios. Mais tarde falou do Myoho Renge. Essa é a razão de o Buda ter declarado no Sutra dos Infinitos Significados, abre aspas, no passado, por 6 anos,
Sentei-me ereto no local da meditação sob a árvore Bodhi e consegui atingir a iluminação suprema e perfeita. Reticências, mas nesses mais de 40 anos ainda não revelei a verdade. Porém, quando pregou o Sutra do Lótus, ele descartou as várias plantas e flores das doutrinas do Hinayana e dos ensinamentos provisórios, correspondentes aos meios apropriados dos 4 sabores e 3 ensinamentos, e expôs a doutrina única do Myoho Renge. Quando ele abriu os 3 lótus figurados para revelar o lótus único do Myoho Renge, as pessoas dos ensinamentos provisórios, com seus 4 sabores e seus 3 ensinamentos, puderam adquirir o lótus do primeiro dos 10 estágios da segurança. Somente quando ele revelou o lótus de abrir o próximo e revelar o distante, é que essas pessoas puderam obter o lótus do resultado supremo e avançar para o segundo estágio da segurança, para o terceiro, para o 10º, para o estágio da iluminação quase perfeita e, por fim, para o estágio mais elevado da iluminação perfeita. Pergunta: quais são exatamente os trechos e capítulos do Sutra do Lótus que expõem o Lótus como entidade da lei mística e o Lótus como metáfora? Resposta: se falarmos a respeito dos 3 grupos de ouvintes da voz, diríamos que o capítulo Meios Apropriados, em sua totalidade, expõe o Lótus como entidade. Já os capítulos Analogia e Parábola da Cidade Imaginária expõem o Lótus como metáfora. No entanto, não se pode afirmar que o capítulo Meios Apropriados careça por completo de explicações do Lótus como metáfora, nem que os demais capítulos não contenham explicações do Lótus como entidade. Pergunta: nesse caso, que trecho contém uma elucidação completa da entidade? Resposta: o trecho do capítulo Meios Apropriados que trata do verdadeiro aspecto de todos os fenômenos. Pergunta: como podemos saber que esse trecho trata do Lótus como entidade? Resposta: porque Tiantai e Miaolei citam esse trecho em suas explicações sobre a essência do Sutra do Lótus, e o grande mestre Dengyo, em seu comentário, também escreveu, abre aspas, pergunta: qual é a essência do Sutra do Lótus? Resposta: sua essência é o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, fecha aspas. Esse comentário esclarece a questão. Abre parênteses. Os estudiosos da época mantiveram o trecho desse comentário em segredo e não revelaram o nome da entidade, mas o trecho refere-se claramente a Myoho Renge. Fecha parênteses. Podemos também encontrar provas reais da entidade nos exemplos dos 3 tipos de Budas, descritos no capítulo Torre de Tesouro, dos Bodhisattvas que emergiram da terra, e da filha do rei dragão, que conseguiu atingir o estado de Buda na forma que se apresenta. Os Bodhisattvas da terra oferecem uma prova, pois, conforme consta no trecho do Sutra do Lótus, abre aspas, eles não se deixam macular por questões seculares, assim como a flor de lótus na água, fecha aspas. Isso nos ensina sobre a verdadeira entidade desses Bodhisattvas, e a filha do rei dragão oferece uma prova tangível, porque surgiu na assembleia do Pico da Águia, abre aspas, sentada sobre uma flor de lótus de 1000 pétalas, grande como uma roda de carruagem, fecha aspas. As 34 manifestações do Bodhisattva som místico e as 33 manifestações do Bodhisattva percebedor dos sons do mundo representam uma prova adicional, pois, conforme o comentário diz, abre aspas, se ele não tivesse obtido o poder misterioso da perfeita liberdade de ação por meio da meditação fundamentada no Sutra do Lótus,
Como poderia manifestar essas 33 formas diferentes? Fecha aspas. Há ainda um trecho do Sutra que afirma, abre aspas, as características do mundo são de presença constante. Todos esses trechos são provas documentais mencionadas pelos estudiosos. Repetindo, há um trecho do Sutra que afirma, abre aspas, reticências, as características do mundo são de presença constante. Fecha aspas. Todos esses trechos são provas documentais mencionadas pelos estudiosos de nossa época. No entanto, particularmente, prefiro citar o trecho do capítulo Meios Apropriados, que explica sobre o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, e o trecho do capítulo Os Poderes Sobrenaturais, que se refere a todas as doutrinas daquele que assim chega. Este último trecho também é citado pelo grande mestre Tiantai em seu comentário, no qual explica os 5 princípios fundamentais do Sutra do Lótus. Portanto, acredito que esse trecho em particular pode ser mencionado como prova verdadeira da entidade da lei mística. Pergunta: as provas documentais e reais que o senhor acabou de citar são particularmente convincentes. Porém, por que põe tanta ênfase no trecho do capítulo Os Poderes Sobrenaturais? Resposta: esse trecho contém um profundo significado, por isso é tão importante. Pergunta: que profundo significado é esse? Resposta: nesse trecho, o Buda Shakyamuni revela que ele está confiando os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo, a essência do Sutra do Lótus, aos Bodhisattvas da Terra, seus discípulos originais. Em outro trecho, aquele que assim chega, Shakyamuni, que atingiu a iluminação em incontáveis kalpa no passado, declara, abre aspas, o que há muito tempo venho acalentando, agora se cumpriu. Converti todos os seres vivos e os conduzi ao caminho do Buda, fecha aspas. Assim ele cumpriu seu juramento do passado. Então, com o propósito de transferir a seus discípulos a tarefa de realizar a ampla propagação no último período de 500 anos após a sua morte, o Buda convocou os Bodhisattvas da Terra e lhes confiou o coração do Sutra, o lótus da entidade, no ensinamento essencial. Esse trecho representa o propósito supremo do advento de Shakyamuni no mundo, a lei secreta que ele alcançou no local da meditação. Esse é o trecho que fornece a prova do lótus da entidade que assegura a nós que vivemos nos últimos dias da lei a consecução do estado de Buda no presente e no futuro. Da mesma forma, na presente era dos últimos dias da lei, exceto o emissário daquele que assim chega, não há outra pessoa que compreenda e torne real esse trecho como prova do lótus da entidade. Este é verdadeiramente um trecho de significado secreto. É, de fato, uma questão de grande importância, algo verdadeiramente digno de louvor e admiração. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Abre parênteses. Este é o significado da declaração contida no Sutra do Lótus de que os Bodhisattvas do ensinamento perfeito, pregado antes do Sutra, se reuniram formando uma multidão de 80.000. Um desejo de ouvir o ensinamento dotado de perfeição. Fecha parênteses. Pergunta: em relação às doutrinas de nossa escola, quando pessoas de outras escolas nos procuram, desejando saber que passagens fornecem provas do lótus da entidade, que frases do Sutra do Lótus deveríamos citar? Resposta: o senhor deve indicar o título, Myoho Renge Kyo, que aparece no início de cada um dos 28 capítulos do Sutra do Lótus. Pergunta: mas como podemos saber que o título Myoho Renge Kyo, apresentado em cada capítulo, é o lótus da entidade da lei mística? Tenho essa dúvida porque quando o grande mestre Tiantai explicou sobre o título do Sutra do Lótus, ele interpretou o lótus como uma metáfora, para que disséssemos que esse lótus é uma metáfora, não é mesmo?
Resposta: o Renge, ou Lotus, do título do Sutra, é explicado como entidade e como metáfora. Na interpretação que o senhor acabou de mencionar, Tiantai descreve o Lotus como metáfora. É isso que ele faz no primeiro volume de Profundo Significado do Sutra do Lotus, no qual analisa as 6 metáforas dos ensinamentos teórico e essencial. No entanto, no 7º volume da mesma obra, ele interpreta o Lotus como entidade da lei mística. Por essa razão, a doutrina de Tiantai é perfeita, pois revela ambas as interpretações e explica o Lotus do título do Sutra como entidade e como metáfora. Pergunta: como ter certeza de que essas duas interpretações podem ser empregadas e que o título pode ser considerado como entidade e metáfora? Quando o grande mestre Naniue explicou sobre os 5 ideogramas do Myoho Renge Kyo, ele disse, abre aspas, Myo indica que todos os seres vivos são Myo, ou místicos. Ho indica que todos os seres vivos são Ho, ou a lei. Renge ou Lotus é uma metáfora empregada aqui neste contexto, fecha aspas. Então parece que ambos, Naniue e Tiantai, interpretaram Lotus como metáfora, certo? Resposta: a interpretação de Naniue é como a de Tiantai, apesar de não estar totalmente claro no Sutra da possibilidade de existir duas interpretações, o Lotus como entidade e o Lotus como metáfora. Naniue e Tiantai distinguiram esses dois significados por meio dos tratados de Vasubandhu e Nagarjuna. Para exemplificar, em Tratado sobre o Sutra do Lótus, lemos, abre aspas, as palavras Myoho Renge possuem 2 significados. Primeiro, indicam um lótus que aparece na superfície da água. Reticências, a maneira como o lótus emerge da água lamacenta é empregada como uma metáfora para explicar que, no momento em que aquele que assim chega se une à multidão de ouvintes, ele se senta sobre um lótus do mesmo modo que os vários bodhisattvas e expõe sobre a sabedoria insuperável daquele que assim chega e sobre o estado iluminado de pureza. Ao ouvi-lo, os inúmeros ouvintes da voz tornam-se capazes de obter o repositório secreto daquele que assim chega. Segundo, as palavras Myoho Renge indicam lótus que se abre. Esta é uma metáfora que explica que os seres comuns, embora expostos aos ensinamentos do Mahayana, têm mente fraca e covarde e são incapazes de acreditar nesses ensinamentos. Por esse motivo, aquele que assim chega abre ou revela seu corpo do Dharma, puro e maravilhoso, para despertar a fé na mente dos seres comuns. Fecha aspas. No trecho vários bodhisattvas, contido nessa frase, vários, refere-se ao fato de que os bodhisattvas de ambos os ensinamentos, do Mahayana e do Hinayana, ao chegarem ao local onde o Sutra do Lótus está sendo pregado, são capazes de compreender pela primeira vez o Lótus do Buda. Isso se evidencia no trecho citado há pouco da obra Tratado sobre o Sutra do Lótus. Portanto, sabemos que a declaração de que os bodhisattvas já haviam obtido acesso à iluminação por meio dos vários sutras nada mais era que um meio apropriado. A respeito dessa passagem de Tratado sobre o Sutra do Lótus, Tiantai esclarece assim, abre aspas. Se formos explicar o significado do tratado, diríamos que quando aquele que assim chega possibilita aos seres comuns ver o corpo do Dharma em seu estado puro e maravilhoso, ele lhes está mostrando o lótus que se abre por meio de uma causa mística. E quando aquele que assim chega se reúne a uma multidão de ouvintes e se senta sobre um lótus, ele está indicando que a terra obtida como recompensa mística é o próprio lótus. Fecha aspas. E quando Tiantai começa a explicar em detalhes sobre a dupla interpretação do lótus como entidade e como metáfora, ele cita a seguinte passagem do Sutra
da grande compilação. Abre aspas. Nesse momento, curvo-me em reverência diante do lótus do Buda. Fecha aspas. E também o trecho de tratado sobre o Sutra do Lótus que acabei de mencionar para fundamentar seu argumento. Conforme ele explica, abre aspas, de acordo com o Sutra da Grande Compilação, o lótus representa tanto a causa quanto o efeito da prática religiosa. Quando os bodhisattvas se sentam sobre o lótus, este é o lótus da causa. Contudo, o lótus do Buda, diante do qual a pessoa se curva em reverência, é o lótus do efeito. Ou, de acordo com o tratado sobre o Sutra do Lótus, a terra que nos rodeia é o lótus. Em outras palavras, os bodhisattvas, por praticarem a lei do lótus, podem obter a terra do lótus. Dessa forma, deveríamos compreender que o mundo objetivo e o sujeito que dele depende, a causa, que é o bodhisattva, e o efeito, que é o Buda, são todos a lei do Renge, ou lótus. Sendo assim, qual é a necessidade de se empregar metáforas? Pelo fato de as pessoas de pouco entendimento serem incapazes de compreender o lótus da natureza essencial dos fenômenos, a imagem de um lótus comum é introduzida como metáfora para ajudá-las a entender. Que mal pode haver nisso? Fecha aspas. Em outra passagem, Tiantai afirma, abre aspas, se não utilizamos o lótus, o que poderíamos empregar como metáfora para os vários ensinamentos descritos? Em virtude de a lei e a metáfora serem expostas uma ao lado da outra, que nos referimos a elas por meio da frase Myoho Renge. Repetindo, em virtude de a lei e a metáfora serem expostas uma ao lado da outra, que nos referimos a elas por meio da frase Myoho Renge. Na sequência, chegamos ao tratado sobre grande perfeição. Fecha aspas. Na sequência, chegamos ao tratado sobre grande perfeição da sabedoria do Bodhisattva Nagarjuna, que diz, abre aspas, o lótus indica a lei em si e também é metáfora dela. Fecha aspas. Ao explicar os trechos mencionados dos tratados de Vasubandhu e Nagarjuna, o grande mestre Dengyo escreve, fecha aspas, abre aspas, a passagem do tratado sobre o Sutra do Lótus afirma que o lótus do assim chamado Myoho Renge Kyo possui dois significados. Ela não diz que um lótus comum possui dois significados. Em geral, o surpreendente aqui é que a lei e a metáfora usada para indicá-la se assemelham. Não fosse assim, como a metáfora poderia ajudar as pessoas a entender o seu significado? É por isso que o Tratado sobre Grande Perfeição da Sabedoria afirma que o lótus é a lei e é também a metáfora da lei. Uma única mente, a entidade de Myoho Renge faz amadurecer simultaneamente a flor da causa e o cálice do efeito. Este conceito é difícil de entender, mas o uso da metáfora facilita a compreensão. O ensinamento que estabelece perfeitamente esse princípio é chamado Myoho Renge Kyo. Fecha aspas. Esses trechos dos tratados e as explicações citadas aqui esclarecerão o assunto. Por isso, deve-se examiná-los cuidadosamente. Nada é omitido ou mantido em segredo. Expõe completamente as explicações duais do lótus como entidade e como metáfora.
Em última análise, quanto ao significado do Sutra do Lótus, a metáfora nada mais é que a entidade da lei. A entidade da lei nada mais é que a metáfora. Por isso, o grande mestre Dengyo declara em seu comentário, abre aspas, o Sutra do Lótus contém muitas metáforas e parábolas. Contudo, no que tange às principais parábolas, podemos notar que existem 7. Essas 7 parábolas nada mais são que a entidade da lei, e a entidade da lei nada mais é que essas metáforas e parábolas. Assim, não há entidade da lei separada das metáforas e parábolas. E não há metáforas e parábolas separadas da entidade da lei. Em outras palavras, a entidade da lei refere-se à entidade da verdade, da natureza essencial dos fenômenos, ao passo que as metáforas e parábolas representam a entidade da lei mística, tal como se manifesta nos fenômenos reais. As manifestações nada mais são que a entidade da verdade, e a entidade da verdade nada mais é que as manifestações. Assim, pode-se dizer que a lei e suas metáforas constituem uma única entidade. Por isso, as passagens dos tratados e comentários da escola Tendai explicam Lótus como lei e como metáfora dessa lei. Fecha aspas. O significado desse trecho é perfeitamente claro, por isso não preciso acrescentar nada. Pergunta: durante a existência daquele que assim chega, quem foi capaz de tornar realidade o Lótus da entidade da lei? Resposta: durante o período dos 4 sabores e dos 3 ensinamentos que precedeu o Sutra do Lótus, houve pessoas dos 3 veículos, dos 5 veículos, dos 7 meios apropriados e dos 9 mundos, além de bodhisattvas do ensinamento perfeito provisório e de um Buda deste ensinamento. No entanto, com exceção do Buda do capítulo A Extensão da Vida, do ensinamento essencial, nenhuma dessas pessoas, nem o Buda do ensinamento teórico, haviam sequer ouvido o nome do Lótus da entidade, exposto no ensinamento essencial, e tampouco o haviam compreendido. Durante os primeiros 40 e poucos anos de sua vida de pregação, o Buda não esclareceu a doutrina do Lótus da iluminação insuperável, que revela a substituição dos 3 veículos pelo veículo único. Por isso, o Sutra dos Infinitos Significados afirma, abre aspas, no final eles não poderão atingir a iluminação suprema, fecha aspas. O que significa que o Lótus da substituição dos 3 veículos pelo veículo único, que o Buda revelou no ensinamento teórico, jamais havia sido exposto no período anterior à pregação do Sutra do Lótus. Muito menos, então, ele teria revelado o Lótus da entidade, o de abrir o próximo e revelar o distante, o da verdadeira identidade difícil de conceber, o da fusão da realidade e da sabedoria, e o de originalmente inerente e não criado. Como é possível que Maitreya e os demais a quem o Buda instruiu e converteu, quando ainda se encontrava em sua identidade transitória, tenham compreendido tais questões? Pergunta: como podemos saber que os bodhisattvas do ensinamento perfeito exposto antes do Sutra do Lótus, ou os bodhisattvas do ensinamento perfeito pregado no ensinamento teórico do Sutra do Lótus, não se iluminaram para o Lótus a entidade do ensinamento essencial? Resposta. Os bodhisattvas do ensinamento perfeito exposto antes do Sutra. Então, os bodhisattvas do ensinamento perfeito expostos antes do Sutra do Lótus não compreenderam o Lótus do ensinamento teórico desse Sutra. E os bodhisattvas do ensinamento perfeito pregado no ensinamento teórico
não compreenderam o lótus do ensinamento essencial. Tiantai afirma, abre aspas, mesmo os sucessores do Buda, dos ensinamentos provisórios, não conhecem ninguém que tenha recebido instrução do Buda, do ensinamento teórico. E as pessoas instruídas por esse Buda não conhecem ninguém que tenha recebido instrução do Buda, do ensinamento essencial. Fecha aspas. O grande mestre Dengyo explica, abre aspas, esse é um caminho direto, mas não o grande caminho direto, fecha aspas. Ele continua, abre aspas, porque eles ainda não compreenderam o grande caminho direto para a iluminação, fecha aspas. O conteúdo dessas passagens é muito claro. Os bodhisattvas dos ensinamentos pregados antes do Sutra do Lótus ou do ensinamento teórico, de certa forma erradicaram a ilusão e adquiriram a compreensão da verdade. No entanto, à luz do ensinamento essencial, eles eliminaram as ilusões apenas temporariamente, mas não de um modo que transcenda essa dimensão. Por essa razão, dizem que, na realidade, eles ainda não se desprenderam das ilusões. Não se desprenderam das ilusões. Assim, embora se diga que os bodhisattvas já haviam obtido acesso à iluminação por meio de outros sutras, o termo obtido acesso é simplesmente empregado aqui de maneira temporária, como um meio para menosprezar as realizações das pessoas dos dois veículos. Portanto, mesmo os grandes bodhisattvas dos ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus e do ensinamento teórico chegam à percepção do Lótus do Buda somente no tempo do ensinamento essencial. E eles só conseguem realmente eliminar as ilusões quando ouvem os ensinamentos do capítulo A Extensão da Vida. Em relação ao trecho do capítulo Emergindo da Terra, no qual, graças ao poder sobrenatural daquele que assim chega, os membros da Assembleia têm a impressão de que um período de 50 kalpa menores não era mais que a metade de um dia. O grande mestre Tiantai comenta, abre aspas, os que haviam despertado compreenderam que o que lhes parecia ser um curto intervalo de tempo era um longo período de 50 kalpa menores. Mas para os que ainda continuavam dominados pela ilusão, o longo período parecia tão breve quanto a metade de um dia. Fecha aspas. Em relação a esse comentário, Miaulé diz, os bodhisattvas já haviam se libertado da ignorância. Miaulé diz, abre aspas, os bodhisattvas já haviam se libertado da ignorância. Por isso, aqui eles são mencionados como os que haviam despertado. No entanto, os seres comuns da Assembleia ainda não haviam ultrapassado o estágio dos reverenciáveis. Por isso são referidos como os que ainda continuavam dominados pela ilusão. O significado de todas essas frases é bastante claro. Indica que os bodhisattvas dos ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus e do ensinamento teórico, na realidade, ainda continuavam dominados pela ilusão e que somente os bodhisattvas da Terra mereciam ser chamados de os que haviam despertado. Não obstante, na época atual, há certas pessoas da escola Tendai que, ao debaterem sobre os ensinamentos essencial e teórico, declaram que não há diferença entre os dois e, ao interpretarem os trechos em questão, afirmam que as pessoas instruídas e convertidas pelo Buda em sua identidade transitória devem ser incluídas na categoria de os que haviam despertado. Esse é um erro grave de interpretação, uma vez que o significado do trecho do Sutra e dos comentários em relação a isso está perfeitamente claro. Não entendo como alguém poderia afirmar algo tão irracional. Se examinarmos o trecho do capítulo Emergindo da Terra, perceberemos que os bodhisattvas da Terra louvaram aquele que assim chega durante um período de 50 kalpa menores. Porém, para os membros da Assembleia no Pico da Águia, a quem o Buda havia instruído sobre a identidade transitória, esse período de tempo lhes pareceu apenas metade de um dia. Em sua explanação, Tiantai introduz os termos
abre aspas, os que haviam despertado, fecha aspas, e, abre aspas, os que continuavam dominados pela ilusão, fecha aspas. Ele explica que os membros da Assembleia, as pessoas instruídas pelo Buda, quando este vivia sob a identidade transitória, estavam influenciadas pela ilusão. Por isso, esses membros, consequentemente, acreditavam que o intervalo de tempo não passava de metade de um dia, embora essa seja uma interpretação errônea dos fatos. Por outro lado, os bodhisattvas da Terra eram, abre aspas, os que haviam despertado, fecha aspas. E, por isso, perceberam que esse intervalo de tempo durava 50 kalpa menores, e essa é a interpretação correta dos fatos. Miaulé prossegue dizendo que os bodhisattvas que haviam se libertado da ignorância eram, abre aspas, os que haviam despertado, fecha aspas. E os que ainda estavam presos a ela eram, abre aspas, os que continuavam dominados pela ilusão, fecha aspas. Esse é o significado das citações anteriores. É algo que está perfeitamente claro. Segundo certos estudiosos, alguns dos bodhisattvas instruídos pelo Buda, quando este vivia sob a identidade transitória, atingiram o primeiro estágio de segurança ou o superaram ao longo da prática de bodhisattva, e como resultado se libertaram da ignorância. Eles acreditam nisso porque aprenderam que os vários sutras anteriores ao Sutra do Lótus ofereciam um meio para se atingir o estado de Buda. Porém, na realidade, não ofereciam meio algum. Aqueles que receberam ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus ou ensinamento teórico podem, de certo modo, atingir o estado da iluminação perfeita. Porém, no que se refere ao Buda verdadeiro, do capítulo A Extensão da Vida, do ensinamento essencial, tais pessoas ainda permanecem entre aquelas que continuam dominadas pela ilusão, ou no nível dos reverenciáveis. Os três corpos de um Buda, da forma em que aparecem nos ensinamentos provisórios, ainda não escaparam do domínio da impermanência, e por isso, na realidade, são Budas fantasmas, como os que se vê em sonhos. Como aqueles que receberam os ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus ou ensinamento teórico ainda não foram instruídos no ensinamento essencial, eles devem ser referidos como pessoas que ainda não se libertaram da ilusão. Contudo, assim que perceberem tal ensinamento, estarão aptos para o primeiro estágio da segurança. Miaulé faz o seguinte comentário, abre aspas. Quando o Buda abandona o estado transitório e revela a verdadeira identidade, todos os ouvintes entram no primeiro estágio da segurança. Fecha aspas. Isso pode se opor ao que foi dito sobre tais pessoas estarem no nível dos reverenciáveis. Aqueles que receberam os ensinamentos anteriores ao Sutra do Lótus ou ensinamento teórico estão na categoria dos que ainda continuam dominados pela ilusão. São Budas e Bodhisattvas que ainda se libertaram. São Budas e Bodhisattvas que ainda não se libertaram da escuridão. Quão verdadeiro é isso? Quão verdadeiro? Portanto, entendemos que todas as pessoas presentes na Assembleia do Pico da Águia puderam iluminar-se para o lótus da entidade, uma vez que o ensinamento essencial do capítulo, a extensão da vida, havia sido revelado. As pessoas dos dois veículos, os Ityantika, ou pessoas de descrença incorrigível, e os grupos determinados, bem como as mulheres e os homens maléficos, todos despertaram para o lótus do Buda eterno. Em sua explanação sobre o lótus da única grande questão, pela qual os Budas fazem seu advento no mundo, o grande mestre Dengyo escreve, abre aspas, a única grande questão, o coração e a essência do Sutra do Lótus é a revelação do Lótus.
A palavra única indica que é a única realização, que é a única realidade. O termo grande significa que é de natureza ampla e abrangente, e a palavra questão refere-se à ação da natureza essencial dos fenômenos. Essa única grande questão, ou questão fundamental, é a verdade ou o ensinamento, a sabedoria e a prática do ensinamento perfeito, ou o corpo do Dharma, a sabedoria e a emancipação do ensinamento perfeito. Por meio dela, as pessoas do veículo único, as dos três veículos, as dos grupos determinados, as dos grupos indeterminados, as que acreditam nos ensinamentos não budistas, as que não desejam se tornar Budas, e aquelas que são incapazes de acreditar nos ensinamentos corretos. Cada um desses seres é conduzido ao domínio da sabedoria que permeia todos os fenômenos. Por isso, essa única grande questão abre o portal da sabedoria de Buda a todos os seres. Mostra essa sabedoria a eles. Faz com que despertem para ela e os conduz a ingressar nela e assim todos atingirem o estado de Buda. Fecha aspas. Então, podemos dizer que as chamadas pessoas más, como as mulheres, os itiantika, as pessoas dos grupos determinados e as dos dois veículos, todos presentes no pico da águia, foram capazes de despertar para o lótus da entidade da lei mística. Então, repetindo, então podemos dizer que as chamadas, abre parênteses, pessoas más, fecha parênteses, como as mulheres, os itiantika, as pessoas dos grupos determinados e as dos dois veículos, todos presentes no pico da águia, foram capazes de despertar para o lótus da entidade da lei mística. Pergunta: em nossa época atual, período dos últimos dias da lei, quem obteve o lótus da entidade? Resposta: ao observar a situação atual, deveríamos dizer que há muitas pessoas destinadas a cair no grande inferno Aviti, porém, não há ninguém que tenha obtido o lótus do Buda. Isso porque as pessoas depositam fé nos meios apropriados dos ensinamentos provisórios, que não podem conduzi-las à iluminação, e caluniam o lótus da verdade, que não pode conduzi-los. Repetindo aqui. Resposta. Repetindo a pergunta. Em nossa época atual, período dos últimos dias da lei, quem obteve o lótus da entidade? Resposta. Ao observar a situação atual, deveríamos dizer que há muitas pessoas destinadas a cair no grande inferno Aviti. Porém, não há ninguém que tenha obtido o lótus do Buda. Isso porque as pessoas depositam fé nos meios apropriados dos ensinamentos provisórios, que não podem conduzi-las à iluminação, e caluniam o lótus da verdade, a entidade do Sutra do Lótus. O Buda declara, abre aspas, se uma pessoa não tem fé nesse sutra e ainda o calunia, ela imediatamente destruirá todas as sementes para se tornar um Buda em qualquer mundo. Reticências, quando sua vida chegar ao fim, ela entrará no inferno Aviti. Fecha aspas. Em relação a esse ponto, Ti Antai comenta, abre aspas, este sutra do Lótus abre as sementes do estado de Buda inerente aos seres de cada um dos 6 mundos. No entanto, se alguém caluniar este sutra, as sementes serão destruídas. Fecha aspas. Eu, Nichiren, quero dizer o seguinte: o Sutra do Lótus está ligado às sementes do estado de Buda, inerente aos seres de cada um dos 10 mundos. Porém, se uma pessoa caluniar esse sutra, estará destruindo as sementes do estado de Buda nos seres de cada um dos 10 mundos. Tal pessoa infalivelmente cairá no inferno de incessantes sofrimentos, quando ela conseguirá sair outra vez do inferno.
No entanto, aqueles que seguem os ensinamentos de Nichiren descartam honestamente as doutrinas errôneas dos ensinamentos provisórios e as teorias incorretas de mestres equivocados e com toda a sinceridade depositam sua fé no ensinamento correto e que nas doutrinas corretas do mestre correto. Dessa maneira, essas pessoas podem obter o lótus da entidade e manifestar o princípio místico da entidade da terra da luz eternamente tranquila. Isso ocorre porque elas acreditam nas palavras douradas do Buda, mencionado no capítulo A Extensão da Vida, do ensinamento essencial, e recitam Nam-myoho Renge-kyo. Pergunta: os grandes mestres como Naniue, Tiantai e Dengyo empregaram o Sutra do Lótus para propagar amplamente o ensinamento perfeito do veículo único, mas não recitaram o Nam-myoho Renge-kyo. Por quê? Será porque eles não conheceram o Lótus da entidade ou porque não conseguiram compreendê-lo? Repetindo a pergunta. Os grandes mestres como Naniue, Tiantai e Dengyo, então os grandes mestres como Naniue, Tiantai e Dengyo empregaram o Sutra do Lótus para propagar amplamente o ensinamento perfeito do veículo único, mas não recitaram Nam-myoho Renge-kyo. Por quê? Será porque eles não conheceram o lótus da entidade? Ou porque não conseguiram compreendê-lo? Resposta. Dizem que o grande mestre Naniue foi uma encarnação do Bodhisattva percebedor dos sons do mundo e que o grande mestre Tiantai foi uma encarnação do Bodhisattva rei dos remédios. Nesse caso, eles estiveram presentes no pico da águia quando Buda pregou o caminho, a extensão da vida, do ensinamento essencial, e nesse momento iluminaram-se para o lótus da entidade. No entanto, quando vieram ao mundo como Naniue e Tiantai, respectivamente, compreenderam que não era o tempo apropriado para propagar a lei mística. Por isso, eles substituíram as palavras lei mística por concentração e discernimento. E empenharam-se na meditação sobre os 3.000 mundos num único momento da vida. E na prática da contemplação tríplice, numa única metade. Porém, mesmo esses grandes mestres recitaram Nam-myoho Renge-kyo como prática pessoal e no coração sabiam que essas palavras constituíam a verdade. Então, repetindo, mesmo esses grandes mestres recitaram Nam-myoho Renge-kyo como prática pessoal e no coração sabem que essas palavras constituem a verdade. Por essa razão, em método de arrependimento por meio do Sutra do Lótus, o grande mestre Naniue emprega as palavras Nam-myoho Renge-kyo. O grande mestre Tiantai utiliza as palavras Nam-myoho Daie Ichijo Myoho Renge-kyo, Keishu Myoho Renge-kyo, e Kimyo Myoho Renge-kyo. Aqui vou ler a nota que diz assim: por essa razão, em método de arrependimento por meio do Sutra do Lótus, que é a nota 49. Aqui dessa escritura, desse Gosho, a nota 49 diz: esta obra, na qual aparece a frase Nam-myoho Renge-kyo, na realidade foi escrita por Tiantai.
Então, aqui onde está, por essa razão, o método de arrependimento por meio do Sutra do Lótus. O grande mestre Nanyue emprega as palavras Nam-myoho Renge-kyo. Então, nota 49, essa obra na qual aparece a frase Nam-myoho Renge-kyo, na realidade, foi escrita por Tiantai. E aí ele continua dizendo, o grande mestre Tiantai utiliza as palavras Nam-byodo Daiye Ichijo Myoho Renge-kyo. Então, nota 50. Essas palavras significam devoção em mente única ao veículo único, que é o Myoho Renge-kyo, da grande sabedoria da percepção imparcial. Então, repetindo, o grande mestre Tiantai utiliza as palavras Nam Byodo Daiye Chijo Myoho Renge-kyo, que significa devoção em mente única ao veículo único, que é o Myoho Renge-kyo, da grande sabedoria da percepção imparcial. A N-Tren continua. Que o grande mestre Tiantai utiliza as palavras Nam-byodo Daiye Chijo Myoho Renge-kyo, vírgula, Keishu Myoho Renge-kyo e Kimyo Myoho Renge-kyo. Então, Keishu Myoho Renge-kyo significa... Essas palavras significam inclino a cabeça diante do Myoho Renge-kyo. E Kimyo Myoho Renge-kyo, essas palavras significam devoto minha vida ao Myoho Renge-kyo. Então, Kimyo Myoho Renge-kyo. Kimyo Myoho Renge-kyo. Devoto minha vida ao Myoho Renge-kyo. Então, repetindo esse trecho final do Gosho. Voltando na pergunta. Os grandes mestres como Nanyue, Tiantai e Dengyo empregaram o Sutra do Lótus para propagar amplamente o ensinamento perfeito do veículo único, mas não recitaram Nam-myoho Renge-kyo. Por quê? Será porque eles não conheceram o Lótus da entidade ou porque não conseguiram compreendê-lo? Resposta. Dizem que o grande mestre Nanyue foi uma encarnação do Bodhisattva percebedor dos sons do mundo e que o grande mestre Tiantai foi uma encarnação do Bodhisattva rei dos remédios. Nesse caso, eles estiveram presentes no Pico da Águia quando o Buda pregou o capítulo, a extensão da vida, do ensinamento essencial, e nesse momento iluminaram-se para o lótus da entidade. No entanto, quando vieram ao mundo como Nanyue e Tiantai, respectivamente, compreenderam que não era o tempo apropriado para propagar a lei mística. Por isso, eles substituíram as palavras lei mística por concentração e discernimento. Empenharam-se na meditação sobre os 3.000 mundos num único momento da vida e na prática da contemplação tríplice numa única mente. Porém, mesmo esses grandes mestres recitaram Nam-myoho Renge-kyo como prática pessoal e no coração sabiam que essas palavras constituíam a verdade. Por essa razão, em método de arrependimento por meio do Sutra do Lótus, o grande mestre Nanyue emprega as palavras Nam-myoho Renge-kyo. O grande mestre Tiantai utiliza as palavras Nam-byodo Daiye Ichijo Myoho Renge-kyo, Keishu Myoho Renge-kyo e Kimyo Myoho Renge-kyo. E o documento que se refere ao juramento feito pelo grande mestre Dengyo em seu leito de morte inclui a frase Nam-myoho Renge-kyo. Pergunta: a evidência apresentada pelo senhor é perfeitamente clara, mas se esses homens compreenderam a verdade, conforme as provas indicam, então por que eles não a propagaram amplamente? Resposta: existem duas razões. Primeiro, o tempo apropriado ainda não havia chegado.
Segundo, esses homens não eram as pessoas a quem foi confiada essa tarefa. Os 5 ideogramas do Myoho Renge-kyo são a grande lei pura que será amplamente propagada nos últimos dias da lei. E os grandes bodhisattvas tão numerosos quanto as partículas de pó de 1000 mundos que emergiram da Terra são as pessoas às quais foi confiada essa tarefa. E por isso que Naniue, Tiantai e Dengyo, apesar de compreenderem perfeitamente a verdade no coração, deixaram para o líder e mestre dos últimos dias a tarefa de propagar amplamente essa lei e se abstiveram de fazê-lo. Então, assim, concluo essa leitura desse Gosho 47, a entidade da lei mística. Espero que tenham apreciado. Até a próxima leitura.